Você acha que a OTAN está preocupada com a possibilidade disso se transformar numa guerra global, num conflito nuclear? Pelo menos é disso que estão falando. E estão a tentar intimidar sua própria população com uma ameaça russa imaginária. Isso é um fato óbvio. E as pessoas pensantes, não os filisteus, mas as pessoas pensantes, os analistas, aqueles que estão envolvidos na política real, apenas pessoas inteligentes, entendem perfeitamente que isso é uma farsa e estão a tentar alimentar a ameaça russa. A ameaça que você está se referindo é uma invasão russa da Polônia, Letônia, comportamento expansionista. Você consegue imaginar um cenário em que enviaria tropas russas para a Polônia? Apenas em um caso, se a Polônia atacar a Rússia. Por quê? Porque não temos interesse na Polônia, na Letônia ou em qualquer outro lugar. Por que faríamos isso? Simplesmente não temos nenhum interesse. É apenas uma ameaça. Bem, o argumento você sabe qual é, né? Ele invadiu a Ucrânia, ele tem objetivos territoriais em todo o continente, e você está dizendo inequivocamente que não. Está absolutamente fora de questão. Você simplesmente não precisa ser nenhum tipo de analista. É contra o bom senso envolver-se em algum tipo de guerra global, e uma guerra global levará a humanidade à beira da destruição. É óbvio. Certamente existem meios de dissuasão. Eles têm assustado todos conosco o tempo todo. Amanhã a Rússia utilizará armas nucleares táticas. Amanhã a Rússia usará isso. Não, depois de amanhã. E daí? A fim de extorquir dinheiro adicional dos contribuintes dos Estados Unidos e dos contribuintes europeus no confronto com a Rússia no teatro de guerra ucraniana. Mas o objetivo é enfraquecer a Rússia tanto quanto possível. Um dos nossos senadores sêniores dos Estados Unidos, pelo estado de Nova York, Chuck Schumer, disse ontem, acredito que temos que continuar a financiar o esforço ucraniano, ou os cidadãos, os soldados dos Estados Unidos poderão acabar lutando lá. Como você avalia isso? Isso é uma provocação barata. Não entendo por que os soldados americanos deveriam lutar na Ucrânia. Eles são mercenários dos Estados Unidos. O maior número de mercenários vem da Polônia, com os mercenários dos Estados Unidos em segundo lugar, e os mercenários da Geórgia em terceiro lugar. Bem, se alguém deseja enviar tropas regulares, isso certamente levaria a humanidade à beira de um conflito global muito sério. E isto é óbvio. Os Estados Unidos precisam disso? Pelo quê? A milhares de quilômetros de distância do seu território nacional, você não tem nada melhor para fazer? Você tem problemas na fronteira, problemas com a migração, problemas com a dívida nacional, mais de 33 trilhões de dólares. Você não tem nada melhor para fazer? Então você deveria lutar na Ucrânia. Não seria melhor negociar com a Rússia? Faça um acordo. Já entendendo a situação que se desenvolve hoje, percebendo que a Rússia lutará pelos seus interesses até o fim, e percebendo que isso é, na verdade, um regresso ao bom senso, passar a respeitar o nosso país e os seus interesses, e procurar certas soluções. Parece-me que isso é muito mais inteligente e racional. Quem explodiu o Nord Stream? Você, com certeza. Eu estava ocupado naquele dia, eu não explodi o Nord Stream. Obrigado mesmo assim. Você pessoalmente pode ter um álibi, mas a CIA não tem um álibi. Você tem evidências que a OTAN ou a CIA fizeram isso?
Sabe, não vou entrar em detalhes, mas as pessoas sempre dizem nesses casos, procure alguém que esteja interessado. Mas nesse caso, nós devemos procurar apenas alguém que esteja interessado. Não apenas esteja interessado, mas também alguém que tenha capacidades, porque pode haver muitos interessados, mas nem todos são capazes de afundar no Mar Báltico e carregar essa explosão. Esses dois componentes devem estar conectados. Quem está interessado e quem é capaz de fazê-lo. Mas estou confuso, quero dizer, esse é o maior ato de terrorismo industrial de todos os tempos e é a maior emissão de gás carbônico da história. Ok, então se você tivesse provas e presumivelmente dados aos seus serviços de segurança ou aos serviços da Intel, você gostaria que a OTAN, os Estados Unidos e a CIA, o Ocidente fizessem isso, porque você não apresentaria e obteria uma vitória de propaganda? Na guerra de propaganda é muito difícil derrotar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos controlam todos os meios de comunicação do mundo e muitos meios de comunicação europeus. O beneficiário final dos maiores meios de comunicação europeus são as instituições financeiras americanas. Você não sabe disso? Então é possível se envolver nesse trabalho, mas o custo é proibitivo, por assim dizer. Podemos simplesmente direcionar os holofotes para as nossas fontes de informação e não obteremos resultados. Está claro para o mundo inteiro o que aconteceu então. Até os analistas americanos falam diretamente sobre isso, é verdade. Sim, mas aqui está uma pergunta que você pode responder. Você trabalhou na Alemanha de forma famosa. Os alemães sabem claramente que o seu parceiro na OTAN fez isso, mas eles... E prejudicou enormemente a sua economia. Talvez nunca se recupera. Porque eles estão calados sobre isso? Isso é muito confuso para mim. Por que os alemães não disseram algo sobre isso? Isso também me confunde, mas a liderança alemã de hoje é guiada pelos interesses do Ocidente coletivo e não pelos seus interesses nacionais. Caso contrário, é difícil explicar a lógica da sua ação ou inação. Afinal de contas, não se trata apenas de Nord Stream 1, que explodiu, e Nord Stream 2, que foi danificado, mas de um tubo que está são e salvo e que pode fornecer gás à Europa através dele. Mas a Alemanha não abre. Nós estamos prontos. Por favor, existe uma rota pela Polônia chamada Yamal Europe, que também permite um grande fluxo. A Polônia fechou, mas a Polônia dá um beijo na mão alemã, recebe dinheiro dos fundos pan-europeus e a Alemanha é o principal doador destes fundos pan-europeus. A Alemanha alimenta a Polônia até certo ponto e fecha a sua rota para a Alemanha. Por quê? Não entendo a Ucrânia. Para onde os alemães fornecem armas e dão dinheiro. A Alemanha é o segundo patrocinador dos Estados Unidos em termos de ajuda financeira à Ucrânia. Existem duas rotas de gás através da Ucrânia. Eles simplesmente fecharam uma rota, os ucranianos. Abra a segunda rota e, por favor, pegue gás da Rússia. Eles não abrem. Por que os alemães não dizem, olha pessoal, nós damos dinheiro e armas a vocês? Abra a válvula. Por favor, deixem o gás da Rússia passar por nós. Estamos a comprar gás liquefeito a preços exorbitantes na Europa, o que reduz a zero o nível da nossa competitividade na nossa economia em geral. Então, você quer que lhe demos dinheiro? Deixe-nos ter uma existência decente para ganhar dinheiro para a nossa economia. Porque é daí que vem o dinheiro que lhe damos. Eles recusam-se a fazê-lo. Por quê? Pergunte a eles. É assim que acontece em suas cabeças. São pessoas altamente incompetentes. Bem, talvez o mundo esteja se dividindo em dois hemisférios, um com energia barata, outro sem. E quero te perguntar que se somos agora um mundo multipolar, obviamente que somos, você pode descrever os blocos de aliança, quem está em cada lado? O que você acha? Escute, você disse que o mundo está se dividindo em dois hemisférios. O cérebro humano é dividido em dois hemisférios. Pelo menos um é responsável por um tipo de atividade. O outro é mais sobre criatividade e assim por diante. Mas ainda é a mesma cabeça.
e o mundo deveria ser um todo único. A segurança deve ser partilhada e não destinada ao bilhão de ouro. Esse é o único cenário em que o mundo poderia estar estável, sustentável e previsível. Até então, enquanto a cabeça estiver dividida em duas partes, é uma doença, uma condição adversa grave, é um período de doença grave que o mundo atravessa agora. Mas penso que, graças ao jornalismo honesto, este trabalho é semelhante ao trabalho dos médicos. Isso poderia, de alguma forma, ser remediado. Bem, vamos apenas dar um exemplo. O dólar americano, que meio que uniu o mundo de várias maneiras, talvez não para a sua vantagem, mas certamente para a nossa. Será que isso está desaparecendo como moeda de reserva e como moeda universalmente aceita? Como você acha que as sanções mudaram o lugar do dólar do mundo? Sabe, usar o dólar como ferramenta de luta pela política externa é um dos maiores erros estratégicos cometidos pela liderança política dos Estados Unidos. O dólar é a pedra angular do poder dos Estados Unidos. Acho que todos entendem muito bem que não importa quantos dólares sejam impressos, eles são rapidamente dispersos por todo o mundo. A inflação nos Estados Unidos é mínima, é cerca de 3 ou 3,4%, o que é, penso eu, totalmente aceitável para os Estados Unidos. Mas eles não param de imprimir. O que nos diz a dívida de 33 bilhões de dólares é sobre a emissão. No entanto, é a principal arma utilizada pelos Estados Unidos para preservar o seu poder em todo o mundo. Assim que a liderança política decidiu usar o dólar americano como um instrumento de luta política, foi desferido um golpe nesta potência americana. Não gostaria de usar nenhuma linguagem forte, mas é uma atitude estúpida e um erro grave. Veja o que está acontecendo no mundo. Até os aliados dos Estados Unidos estão agora a reduzir as suas reservas em dólares. Vendo isso, todos começam a procurar forma de se proteger. Mas o fato de os Estados Unidos aplicarem medidas restritivas a certos países, tais como impor restrições a transações, congelar ativos, etc., causa grande preocupação e envia um sinal para o mundo. O que tivemos aqui? Até 2022, cerca de 80% das transações comerciais externas russas eram realizadas em dólares americanos e euros. Os dólares americanos representam aproximadamente 50%, representaram 50% de nossas transações com terceiros países. Bem, atualmente caiu para 13%. Não fomos nós que proibimos o uso do dólar americano. Não tínhamos essa intenção. Foi decisão dos Estados Unidos restringir nossas transações em dólares americanos. Penso que é uma completa tolice do ponto de vista dos interesses dos próprios Estados Unidos e dos seus contribuintes, pois prejudica a economia dos Estados Unidos e mina o poder dos Estados Unidos em todo o mundo. A propósito, nossas transações em yuans representam cerca de 3%. Hoje, 34% das nossas transações são feitas em rublos e é quase a mesma quantidade, um pouco mais de 34% em yuans. Por que os Estados Unidos fizeram isso? Meu único palpite é a presunção. Eles provavelmente pensaram que isso levaria ao colapso total, mas nada desabou. Além disso, outros países, incluindo produtores de petróleo, estão a pensar e já aceitam pagamento pelo petróleo em yuans. Você ao menos percebe do que está acontecendo ou não? Alguém dos Estados Unidos percebe isso? O que você está fazendo? Você está se isolando. Todos os especialistas dizem isso. Pergunte a qualquer pessoa inteligente e pensante nos Estados Unidos o que o dólar significa para os Estados Unidos. Mas você está matando isso com suas próprias mãos.